Supremo retoma hoje sessão que julga o compartilhamento de dados de órgãos de controle. A reportagem é de Afonso Marangoni. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, votou por restringir o compartilhamento de dados fiscais e bancários de órgãos de controle sem prévia autorização judicial. Nesta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou o julgamento que discute a constitucionalidade do compartilhamento desses dados com o Ministério Público e as polícias. O presidente da Corte é o relator da ação e foi o único a se manifestar até agora. O voto durou cerca de 4 horas e foi considerado pouco claro. No início da fala, Toffoli disse que o julgamento vai possibilitar maior segurança jurídica ao compartilhamento de informações. Essa análise de maneira mais completa de todo esse sistema, com certeza teremos a oportunidade nesse julgamento de fixar balizas para dar maior segurança a todo o sistema de justiça e o sistema de administração de informações para que esse combate à corrupção, à lavagem de direito, se dê dentro de parâmetros que passam a ser, por decisão dessa Suprema Corte, de uma maneira muito mais segura juridicamente. Dias Toffoli também defendeu a necessidade de supervisão judicial para evitar abusos de instituições como o Ministério Público e a Polícia. Desde logo eu já me coloco, ministro Alexandre, diante do que Vossa Excelência lembrou, que talvez o mais importante aqui seja a questão da supervisão judicial para evitar abusos de investigações de gaveta que servem apenas para assassinar reputações sem ter elementos ilícitos nenhum. Toffoli fez uma distinção entre as informações disponibilizadas pelo antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, e pela Receita Federal. Para ele, o compartilhamento de relatórios financeiros do antigo COAF podem ser enviados ao Ministério Público, à Polícia Federal ou a outras autoridades competentes. Isso porque esses dados não representariam uma quebra do sigilo bancário dos suspeitos. No entanto, o ministro é contra que a Unidade de Inteligência Financeira forneça informações encomendadas pelo MP contra cidadãos sem investigação criminal. Ele também defende que relatórios de inteligência financeira podem ser utilizados como meio de obtenção de prova e não como prova em si. Em relação à Receita Federal, Dias Toffoli fixou balizas a serem observadas no compartilhamento de dados. No voto, o relator considerou constitucional que a Receita encaminhe informações bancárias ao Ministério Público, desde que haja prévio processo administrativo e notificação do contribuinte. Para o ministro, se não houver autorização judicial, a Receita não pode incluir a íntegra de extratos bancários ou declarações de imposto de renda nas chamadas representações fiscais para fins penais. Toffoli disse que ao receber esses documentos, o MP não pode deixá-los na gaveta, mas precisa instaurar imediatamente procedimento investigativo criminal e comunicar ao juízo competente. Antes do presidente do STF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, voltou a se manifestar contrário a qualquer tipo de restrição ao compartilhamento de dados. Aras disse que são cerca de 15 mil comunicações diárias feitas pelo antigo COAF e que, se for necessário solicitar autorização judicial para acessar os relatórios, isso pode impossibilitar investigações. Se nós tivermos que submeter à apreciação judicial cada uma dessas atividades, primeiro, o judiciário não terá condições de suportar essa pletora de controle prévio de informações. Segundo, atentará contra as regras do GAFI, que são aplicadas em 184 países, e teremos, assim, um grande problema para o Brasil se justificar perante a comunidade internacional. GAFI é o Grupo de Ação Financeira Internacional. O Procurador-Geral da República também destacou que a Unidade de Inteligência Financeira não passa pela interferência humana. Augusto Aras disse que o acesso a dados é criterioso. Nenhum agente público tem acesso amplo e restrito a todo e qualquer dado de inteligência financeira, de modo que qualquer acesso é realizado de forma a identificar a referida autoridade e os fins a que se destina aquela busca da informação para efeito de responsabilidade de cada autoridade.
Em julho, o ministro Dias Toffoli decidiu monocraticamente suspender todas as investigações em que houve o compartilhamento de dados sem prévia autorização judicial. Ele atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, suspeito de ter se apropriado de parte do salário de funcionários do gabinete dele na época em que era deputado estadual. A decisão paralisou a investigação que tramitava contra o hoje senador no Ministério Público do Rio e pelo menos outros 934 inquéritos pelo país. O julgamento que trata do compartilhamento de dados vai ser retomado nesta quinta-feira com o voto do ministro Alexandre de Moraes. O Dias Toffoli fala em assassinato de reputações sem dar nomes aos bois. No momento, a única reputação que está sendo assassinada é a reputação do Supremo Tribunal Federal. E o Toffoli abriu no Supremo um inquérito ilegal para apurar ataques ao tribunal. O Toffoli talvez devesse incluir a si mesmo nesse inquérito, na condição de réu. Hoje, o presidente do Supremo simboliza o principal atentado contra a imagem do Supremo Tribunal Federal. Ontem o voto do Dias Toffoli foi um duplo mortal carpado, depois ele tentou dançar brasileirinho e caiu, ao contrário da nossa grande ginasta Daiane dos Santos. Um voto inacreditável, longo, incompreensível, chato, parecia que ele estava tentando a todo momento agradar vários lados, um voto que, enfim, incompreensível, um voto que em determinados momentos parecia que ele estava negando a própria decisão dele que inviabilizou as centenas de investigações com base em dados do COAF e da Receita Federal. Em alguns momentos, parecia que ele estava defendendo exatamente o que acontecia até ele tomar a decisão. Enfim, ontem foi um dia muito triste para o Supremo Tribunal Federal. E lembrando o seguinte, o Dias Toffoli não é só ministro da Suprema Corte, o que já é algo um tanto incompreensível. Ele é atualmente o presidente do Supremo Tribunal Federal.